no livro de Isaías, no capítulo 62. Diz assim, o texto da palavra de Deus: por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Amém, queridos? Essa semana eu tive o privilégio de passar um pouco frio na cidade de Curitiba. Então, voltando de Curitiba para cá, existia um momento na viagem em que a neblina estava tão intensa que nós não conseguíamos enxergar muita coisa. E eu acendi os faróis do carro, e os faróis do carro me ajudavam a continuar na estrada. E por volta do meio da viagem, existia um momento em que nós não estávamos enxergando muito. E eu disse para a pessoa que estava comigo: eu vou diminuir muito a velocidade, mas vou continuar. E aí eu diminuí a velocidade, mas algo dizia para o meu coração assim: não pare, continue. E aí eu cheguei à definição de que por causa do farol aceso, eu continuei. E aí nós pudemos chegar aqui, graças a Deus, em paz. E chegando em casa, o Senhor Jesus trouxe essa palavra ao meu coração. Da mesma forma com que a luz do farol do veículo me ajudou a continuar caminhando na estrada, a palavra de Deus no livro de Isaías 62, o profeta Isaías, sendo boca de Deus, ele fala sobre uma tocha que uma vez foi acesa, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E o profeta Isaías fala que essa tocha nunca será apagada, enquanto Deus não vier e cumprir toda a palavra e toda a promessa que Ele fez aos seus filhos. E pensando um pouquinho em Isaías, e pensando na tocha acesa que eu e você devemos manter, eu cheguei a algumas reflexões. A Bíblia nos ensina que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse céu. E a história nos diz que uma geração sucede a outra geração na terra, mas o Espírito é um só, e de geração em geração, os eleitos de Deus provarão de todas as suas promessas. A geração, ela se inicia e ela passa, mas o Espírito de Deus é o mesmo, e de geração em geração, uma geração sucede a outra, e a tocha da salvação, de geração em geração, ela não pode ser apagada. Mas no entanto, no mudar de gerações aqui na terra, uma geração precisa dar continuidade à geração da outra, e assim continuar a obra de Deus. Assim como numa corrida de revezamento, nós precisamos passar o bastão, e precisamos olhar para a corrida e ter a certeza de que alguém vai correr a nossa corrida com a mesma intensidade, com a mesma vontade que aquele que entregou o bastão. Todas as gerações que antecederam a nossa fizeram um bom trabalho e se empenharam para trazer a palavra de Deus ao nosso coração. As gerações que antecederam a nossa geração foram uma equipe de cristãos que tiveram vontade de evangelizar a terra. E se o evangelho chegou até nós, é porque alguém teve a coragem de falar do amor de Jesus a nós. Então a geração que me antecedeu fez a sua parte. Chegou um tempo da nossa geração fazer a nossa parte e manter a nossa tocha acesa. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 3, de 6 a 7: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa,
e nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. O que essa palavra quer dizer para nós? O que essa expressão de Paulo tem a ver com a minha geração e com a sua geração? Às vezes você estava orando para o seu esposo há alguns anos. Às vezes você orava pela sua esposa, às vezes você ora pelos seus filhos, às vezes você ora pelo seu vizinho, às vezes você ora por alguém e parece que a sua oração não é atendida. Você ora pelo seu marido e parece que nada acontece. E parece que quanto mais você ora, pior fica. O que esse texto está querendo dizer para mim e para você é que existe um tempo determinado para Deus, para todas as coisas. E se você acredita na promessa do Senhor Jesus, de uma vez por todas Ele escolheu você, e através de você Ele alcançará toda a sua geração. Toda a sua casa será alcançada para a glória do nome de Jesus. O grande problema da igreja é que quando se passa de uma geração para outra, a geração que assume a responsabilidade de continuar dando sequência ao trabalho daquela geração, ela se esquece de cumprir a sua missão. Querido, eu sei que é importante você orar, eu sei que é importante você jejuar, eu sei que é importante você vir para a igreja, eu sei que é importante você tocar no louvor, eu sei que é importante você ser um diácono, eu sei que é importante você ser um recepcionista, eu sei que é importante você ter um ministério na igreja, e tudo isso é importante. Mas a única ordenança que Jesus deixou para mim e para você é mantermos a nossa tocha acesa. E a nossa tocha acesa só permanece acesa quando nós fazemos discípulos, quando nós ganhamos alguém para Jesus. A nossa tocha se mantém acesa quando o brilho que está em nós alcança um outrem, e esse outrem resolve entregar a sua vida para Jesus. Sei que você deve continuar orando, e se você tem ministério de oração, continue orando. Sei que você deve continuar sendo pastor, e se o seu ministério é pastoral, continue pastoreando. Mas o único ministério que eu tenho certeza que Deus entregou nas suas mãos é o ministério de ganhar almas para Jesus. E se você até hoje não ganhou nenhuma alma para o Senhor, é sinal que o teu ministério não está funcionando, a sua tocha não está acesa. E nessa noite Deus quer acender a tocha que de uma vez por todas foi acesa, mas quem sabe por algum motivo essa tocha foi apagada. A luz de um farol em pleno mar é o único referencial dos navegantes em meio à penumbra da noite, para os guiá-lo até alcançar a margem segura. A sua tocha acesa é o único referencial que as pessoas que ainda não conhecem Jesus precisam para terem a salvação e para saírem da prisão e da dor que quem sabe elas ainda vivam. A Bíblia diz que você tem uma tocha nas suas mãos, e por causa dessa tocha eu não me calarei. Isaías diz: por amor de Sião eu não me calarei, por amor de Jerusalém eu não descansarei. No verso primeiro que nós lemos, existe uma expressão ali que chama muita atenção. A expressão é até que. Se você olhar aí nesse texto da palavra de Deus, você vai entender: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que. Meu irmão, quem sabe você pergunta para mim assim: pastor, eu tenho que orar até quando? Deus diz assim: você tem que orar até que. Você tem que orar até que. Até que o que, pastor? Até que você alcance a promessa de Deus, até que o Espírito Santo venha sobre a sua casa, até que haja conversão no seu lar, até que haja restauração na sua história, até que Deus mude a sua história.
Pastor, eu devo falar para aquela pessoa do amor de Jesus até quando? Até que ela aceite a Jesus como único e suficiente Salvador. Pastor, eu tenho que continuar insistindo até quando? Até que ela veja a sua tocha acesa e ela venha para Jesus. Por isso Isaías diz assim: eu não me canso, eu não paro. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. Eu não me canso até que a minha família seja salva pelo Senhor Jesus. Isaías diz: eu não me canso, eu não paro, até que Jerusalém não se converta ao Senhor Jesus. Não pare, não se canse, até que a sua família se prostre ao Senhor Jesus, até que você veja se cumprir a promessa que Deus um dia lhe fez. Nós tivemos um bom começo, a geração que nos antecedeu fez um bom trabalho, um bendito começo nós tivemos. Conhecemos o Senhor Jesus, adentramos um pouco mais no conhecimento do Senhor, alcançamos a salvação. Agora, até que a minha casa, agora, até que a minha família, agora, até que os meus vizinhos, os meus parentes aceitem a Jesus, eu continuarei trabalhando, eu continuarei com a tocha acesa, levando a salvação às pessoas que Deus colocarem no meu caminho. Eu e você somos a nova geração, uma geração que precisa se levantar com a tocha na mão para levarmos salvação àqueles que não ainda foram salvos. Em Curitiba eu pensei muito nos meus filhos, e a pergunta que eu fazia ontem era a seguinte: qual é a garantia que os meus filhos provarão de um avivamento quando eu partir? Qual é a garantia que os meus filhos continuarão na igreja quando eles tiverem 18 ou 20 anos? Qual é a garantia que o seu filho vai estar nos caminhos do Senhor? Qual é a garantia, mãe, vô, vó, que os seus netos daqui 10 anos permanecerão nos caminhos do Senhor? Só quem pode responder isso sou eu e você. Porque se através da nossa tocha nós mantermos acesa a chama da salvação, a próxima geração olhará para nós e terá vontade de servir o Senhor Jesus. A geração que me antecedeu olhava para Abraão, para Isaac e para Jacó. A minha geração também olhava para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas a geração que é posterior a mim precisa olhar para mim, precisa olhar para mim e para você, e vermos que agora Deus levanta uma geração para se tornar os heróis da fé, porque nós já temos Jesus. Abraão, Isaac, Jacó, José, eles não tinham Jesus, e nós temos a cruz, e a cruz nos ajuda na fraqueza. Eu quero lutar com você, para que todos tenham consciência da verdade, entregando para a próxima geração uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja que conheça Jesus, não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele. Se você está aqui hoje, é porque alguém falou de Jesus para você. Se você está aqui hoje, é porque uma geração que antecedeu a sua conheceu a Jesus, provou do amor de Deus e testemunhou com a tocha acesa. O desafio nessa noite: mantenha a sua tocha acesa. Pode ser que passe 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20, e você pode ser que não veja aquela pessoa que você tanto quer ser batizada ou ser salva por Jesus. Mas se a sua tocha permanecer acesa, Paulo plantou,
Apolo regou. Quem é mais importante? Paulo ou Apolo? Nenhum dos dois. Mas é Deus que dá o crescimento. Se a tua tocha estiver acesa, no tempo de Deus, o milagre vai alcançar a sua família, vai alcançar a sua casa, em nome de Jesus. Amém? No mundo espiritual, pega a tocha olímpica aí na sua mão. Assim, faz de conta que você está com uma tocha olímpica. A Bíblia diz que essa tocha precisa continuar acesa. Que a minha tocha, que a sua tocha permaneça acesa. Porque se o Rogério hoje está sendo batizado, é porque a tocha da esposa dele permaneceu acesa todos os anos, que Deus o sabe quantos são. Se por um acaso a Grazi hoje vai descer as águas, é porque a tocha do Douglas permaneceu acesa. Se por um acaso ela está grávida hoje, é porque a tocha estava acesa. É porque a tocha estava acesa. Se hoje o filho do Claudinei vai batizar, é porque a tocha está acesa. É porque existe uma Fabiane que levou a palavra, porque a tocha está acesa. A sua tocha tem que permanecer acesa, querido, para a glória do nome de Jesus. Se você está aqui hoje, é porque a tocha de alguém está acesa. Então permaneça com a sua tocha acesa em nome de Jesus. Não permita que a frieza do dia a dia apague a sua tocha, porque essa é a tocha da nossa salvação. Amém? Amém mesmo? É isso. Esse menino há alguns anos chegou na igreja, e a gente já sabe que ele já foi batizado. E aí ele tem um amigo aqui, que toda sexta-feira à noite a gente conversa. E aí eu lembro que o Rick também se dedicou um pouco pelo Douglas no início. E aí a gente tentou amarrar o Douglas de todo jeito, até que no grupo de homens a gente conseguiu amarrar ele. E aí toda sexta-feira de manhã ele mandava mensagem para mim. Aí o Edenias começou na rádio. Aí a gente tinha certeza que o Douglas já estava amarrado, porque ouvindo o Edenias e na sexta-feira com a gente, não tinha jeito dele escapar. E desde então ele ora por sua esposa. E desde então ele clama por sua esposa. E nesse ano, como é o ano do nosso crescimento, num dia à noite nós abençoamos a Grazi junto com o Douglas. E o Douglas, para a glória do nome de Jesus, pôde dizer para mim assim: pastor, Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Minha esposa está grávida. Amém. Para a glória do nome de Jesus. E hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu convido a Grazi para descer as águas, porque é isso que Deus quer para a sua vida, filha, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você olhasse para aqui, em especial para a sua família. Eles estão aqui porque você é importante para eles, e o seu testemunho agora público demonstra que a tocha do seu esposo está acesa. Douglas, Deus nunca esqueceu do desejo do seu coração, da sua oração. Por isso, Grazi, você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro de Deus, te batizo agora junto com o seu marido, cumprindo a ordenança que o Senhor Jesus nos fez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nem me tocar. Porque ele vai ter um dos poucos prazeres que um pai tem. Porque na minha leitura, o maior prazer que possa existir na vida de um pai é poder entregar o filho para o Senhor.
E o Claudinei vai poder fazer isso comigo agora. Entregar o filho dele ao Senhor Jesus. Então eu queria convidar o Marlon. A água está bem quentinha, Marlon. Pode vir. Amém? Amém. Quero, em nome de Jesus, dar uma palavra para o Betinho e para o André. O Marlon está vindo no grupo de jovens e ele está gostando demais do grupo de jovens. Então, em nome de Jesus, é isso. Então, glória a Deus. Glória a Deus pelo Beto, pelo André, que estão aí pegando filho junto com essa moçada. E nós vamos crescer esse lugar para a glória do nome de Jesus Cristo, todo sábado às 20 horas. Marlon, seu pai está aqui comigo. Porque a Bíblia diz que quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você precisa descer as águas. E a minha pergunta para você, Marlon, é simples: você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, pela sua pública profissão de fé, ele e seu pai, como ministros de Deus, nós batizamos você agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha para sua mãe que está olhando lá para você. Isso. Vem me tocar. Para quem não conhece, essa é a Josi, que a partir de hoje se torna membro da Igreja Missionária Unida de Nós Fernandes, se torna parte dessa família, porque ela pode hoje dizer como Josué, ela e a casa dela servem ao Senhor. Durante muito tempo, Rogério, o Rick orou por você também, e ele no grupo de homens falava de você. Então eu queria convidar o Rogério para vir aqui, as águas também não demorar para a gente não passar por aqui. Obrigado. Esse é o Rogério. Não sei se você conhecia o Rogério, mas esse é o Rogério. Eu quero lembrar você também que o Rogério foi pego no Congresso de Homens no ano passado. Você lembra disso? Então, se você também não dá valor para o Congresso de Homens, está aqui uma alma que foi amarrada lá. Eu lembro que o Rick falava assim: eu vou levar ele junto, eu vou levar ele junto, eu vou levar ele junto. E para a glória do nome de Jesus Cristo, Rick, você pode estar podendo junto com a Josi ver esse menino hoje ser batizado para a glória do nome de Jesus. Então, meu irmão, Paulo plantou, Apolo regou, e quem deu o crescimento foi Deus. Faz sua parte, meu irmão, que Deus está fazendo aqui, em nome de Jesus Cristo. E aí a gente joga bola junto. Ele é difícil tocar para mim, mas a gente vai junto, em nome de Jesus. Aí a gente está olhando o Cacau ali. Aí a gente está vendo o Juca lá atrás. A gente tem tanta gente que a gente vai trazer para Jesus ainda. Tem tanta coisa que a gente vai alcançar ainda esse ano para o nome de Jesus. Porque essa é a família que está crescendo e que vai honrar o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Rogério, você já aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador? Rogério, mediante a sua pública profissão de fé, eu e a Josi, como ministros de Deus, batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E amém.